Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Que Deus nos abençoe. E hoje nós estamos aqui de volta para continuar o nosso estudo do discipulado. Nós, na semana passada, estivemos falando sobre os componentes essenciais do discipulado. E eu gostaria de continuar nessa linha de raciocínio sobre componentes do discipulado. Nós falamos na semana passada sobre a morte de si mesmo, morrer a cada dia para ser um discípulo, e principalmente um discípulo segundo o coração de Deus, né? Se é que existe essa palavra discípulo segundo o coração de Deus, porque discípulo é discípulo, né? É um discípulo chamado por Cristo. E hoje então nós vamos falar do segundo ponto, do segundo componente do discipulado, ao discipulado, que é a frutificação ou a reprodução. Ou seja, todo discípulo, quanto mais ele morre para si mesmo, mais ele produz fruto. Né? Quanto mais ele morre para si mesmo e para o mundo, mais ele produz fruto. Porque mais se torna consagrado, mais busca uma vida de santidade, mais a luz de Cristo se irradia através dele, mais ele salga este mundo, né? Então, por isso que o discípulo, ele é alguém que morre a cada dia para si, para o mundo, e aí quanto mais ele morre, mais ele se frutifica, mais ele reproduz discípulos, mais ele leva pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. E quando levam, depois eles cuidam dessas pessoas como discípulos de Cristo também, certo? Então nós vamos dar continuidade falando disso. Irmãos e irmãs, quando nós falamos em reprodução, em frutificação, em produção, nós temos que pensar em primeiro lugar que essa produção, ou essa reprodução, essa frutificação, ela começa de forma interna, ela começa primeiro no nosso interior, primeiro no nosso coração, primeiro na nossa alma, e aí quando a nossa alma, a nossa mente é transformada, naturalmente isso sai, isso vai para o exterior, né? Porque a gente começa a mostrar que nós somos discípulos de Cristo, através das atitudes, através da pregação do Evangelho, através da vivência do Evangelho, né? E ela é então interna, externa, e ela tem um outro aspecto também, essa frutificação, ela é eterna, ou seja, é algo que não tem fim, é algo que vai ecoar na eternidade, vai ficar na história. E a prova disso é que quando Jesus começou o seu ministério, ele começou com 12, depois veio a igreja se multiplicou, se quadriplicou e foi crescendo, crescendo, e hoje, mais de 2000 anos, nós estamos aqui, como fruto desse discipulado. Então olha só onde que o discipulado chega. E esse é o desejo do coração de Jesus, quando ele diz que ele precisa, ele quer discípulos, né? Ele quer discípulos. E nós vamos trabalhar exatamente em cima disso então, da frutificação, da produção com qualidade. Uma coisa que a gente precisa observar é que existem algumas bases para se frutificar bem, para se reproduzir bem com qualidade. E a primeira base dessa boa frutificação e com qualidade é o próprio Jesus. Jesus é a base dessa frutificação. Não é? Ele diz ali em João capítulo 15, verso de número 1, eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Ou seja, o que nós precisamos entender? E ele diz até a videira verdadeira. Videira é a simbologia de alegria, de energia, de prosperidade, de paz, né? De satisfação. E Israel, teve algum momento na história que Israel era uma videira viçosa, cheia de vida, né? Propagava Deus, falava do Senhor de forma esplendorosa. Mas Israel preferiu escolher caminhos tortuosos. E acabou então perdendo essa viçosidade, essa alegria, essa vida, né, ali. E Jesus diz então que ela não é mais a videira, agora ele é a videira verdadeira. E aí ele diz então, eu sou a videira e vocês são o ramo. A videira verdadeira é Jesus, é a base dessa produção, dessa reprodução, dessa frutificação com qualidade. E ele diz, vocês são o ramo. Vocês são o ramo. Né?
Então, aqui está o primeiro ponto que ele quer mostrar por que ele é a base. Primeiro, porque ele é a videira. Segunda base é porque ele diz que ele nos escolheu. No capítulo 15, verso 16, ele diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Então a segunda razão é que ele nos escolheu para uma missão. Ele nos escolheu para sermos discípulos seus. Né? E isso é algo tremendo. Né? Você foi escolhido pelo Filho de Deus para ser discípulo dele. O terceiro ponto que mostra Jesus como base é que ele diz: olha, vocês são meus amigos. Eu sou amigo de vocês. Né? Não fosse vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para ser meu amigo. Meu amigo, você é meu amigo, disse Jesus. Então, mais uma vez, o que a gente tem que entender é que a iniciativa foi de Cristo. Ele nos escolheu, ele se revelou a nós, ele nos tomou por seu amigo e por seu discípulo. Não é? E isso que é interessante. A iniciativa sempre é de Deus, a iniciativa sempre é do Todo-Poderoso, né? Sempre foi do Todo-Poderoso. E aqui não fica diferente. Então Jesus diz: eu vos escolhi, eu sou a videira, eu vos escolhi e escolhi para ser os meus amigos. E ele diz até, né? Os servos não sabem o que o seu senhor faz, mas eu não, vocês são meus amigos a ponto de eu revelar a vocês tudo que o Pai tem me revelado. Isso é precioso. Isso nos dá um pouco mais de segurança ainda, né? Porque Jesus revela o que está no coração do Pai. Salmo, se não me engano, 25:14, fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer o seu segredo. Então fica aqui uma dica para você entender que a base da frutificação é o Senhor Jesus. A videira, Ele nos escolheu, e Ele é o nosso amigo. E o quarto ponto aqui, o quarto aspecto, o fato de Jesus ser a base dessa frutificação, é que ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o que ele quer passar assim: olha, vocês precisam depender de mim. Vocês precisam depender de mim, porque sem mim vocês não vão conseguir fazer nada. Diferente de Israel, que era a videira falsa, né, que se tornou a videira falsa. Diferente de Israel, que começou bem e depois começou a andar independentemente de Deus. Começou por caminhos tortos, começou a se ostentar, se engrandecer, e aí a queda veio. Então Jesus está dizendo assim: olha, se vocês dependerem de mim, vocês vão fazer muita coisa, de mim vão fazer muita coisa, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Certo? Ou seja, frutificação, produção, reprodução com qualidade, a base é Jesus Cristo. A base é Jesus Cristo. A segunda base para a reprodução com qualidade, frutificação com qualidade, é o fato de que nós precisamos daquilo que é essencial para viver a vida no dia a dia. E a base para viver isso no dia a dia e viver como discípulos de Jesus e propagar o reino de Jesus tem que ser o amor. Sem amor a gente não consegue fazer nada. Já percebeu que sem amor a gente não tem motivação para viver. Sem amor a gente não tem motivação para se relacionar, para sair do quarto. A gente não tem motivação para ter uma vida social. A gente não tem motivação para casar. E a gente não tem motivação para manter um casamento. Não tem motivação nem para trabalhar. Você percebe como que o amor ele motiva-nos a fazer tudo? Se canalizarmos bem este amor, o amor verdadeiro, o amor de Deus, não é? Que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, se nós canalizarmos bem, nós vamos fazer muitas coisas, vamos fazer muitas proezas, como diz o salmista. Né? Então, a segunda base para uma boa frutificação com qualidade é o amor. Jesus ele deixa isso muito explícito em João capítulo 14, quando ele diz ali no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O verso 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos nele e faremos nele morada. Olha que coisa preciosíssima. Olha a dica que o Senhor Jesus nos dá sobre a questão do amor. Né? E aí, o que vem à nossa mente é que essa palavra tem que nos despertar para saber o que é o amor cristão,
O que é o amor ágape, o amor de Deus? Né? Como eu vou ter esse amor? Como posso experimentar esse amor, uma vez que ele é o que motiva-nos a viver e a fazer a obra de Deus? Então, a segunda base para sermos discípulos que frutifiquem com qualidade é o amor de Deus. Aliás, o Senhor Jesus entende bem o que é amor, e quando ele fala com muita propriedade, porque ele experimentou isso. Né? Quando ele veio por amor, ele sofreu por amor, ele foi para a cruz por amor, aguentou até o fim por amor. Não é? E ele sabe o que é amar. E o famoso versículo, João 3,16, um ótimo versículo para a gente evangelizar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui você vê o tamanho do amor de Deus, né? Amou-nos de tal maneira que se deu, se doou. Né? Isso é amor. Então, este amor é o que nos impulsiona a fazer a coisa bem feita, fazer com qualidade, a produzir com qualidade, a frutificar a 100, a 1000 por um, né? como Jesus ensinou em uma de suas parábolas. E a terceira base para uma frutificação com qualidade, ou uma produção ou reprodução com qualidade, é a consciência da nossa responsabilidade. Eu acredito que essa consciência da responsabilidade é quando nós entendemos exatamente que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou, que Ele é a base, é o motivador maior, e o amor dele, o amor que Ele derrama no nosso coração, é o que nos motiva a tudo isso. E quando a gente experimenta desse amor, a gente tem mais consciência da nossa responsabilidade como alguém que vai frutificar e frutificar com qualidade. Então, aqui pesa sobre nós, pesa no bom sentido, né? A responsabilidade de sermos frutificador, reproduzir realmente com qualidade. E eu acho interessante porque nós não podemos, como é que se diz a palavra certa? Nós não podemos misturar as coisas com Jesus. Ele é a videira, Ele nos escolheu, somos seus amigos, não é? Dependemos dele para tudo, e agora ele diz o quê? Eu vos designei para que vades, deem fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, nós não podemos confundir as coisas, né? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Salvador, Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, nós somos seus discípulos e fomos chamados para produzir fruto. E o nosso fruto tem que permanecer, ou seja, fruto com qualidade. Ali o Senhor Jesus está dizendo de uma vida coerente, né? Não é só a frequentar a igreja, mas é viver esse evangelho, lutar todos os dias, morrer todos os dias, todo momento matar a nossa natureza terrena e procurar viver essa vida de discípulo de Cristo. E esse é o desejo do coração de Deus. Um outro ponto que é importante, que também a gente precisa colocar como base para a nossa frutificação com qualidade, e aqui a quarta base, né? Eu falei de 3, mas tem uma última aí que era importante a gente frisar. Tudo isso que eu mencionei, a Bíblia diz que nós precisamos ter fé. Ter fé. Porque o que nos move é a fé. O que nos move é acreditar, é saber que tudo isso é verdade e que isso está no coração de Deus. A palavra de Deus diz lá no Romanos capítulo 1, verso 17, que horas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E em Hebreus capítulo de número 11, verso 6, fala que sem fé é impossível de agradar a Deus. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, você precisa crer. Você precisa ter fé. Fé em quê? Fé em tudo que Ele escreveu. Fé ao fato de que Ele está te convocando, Ele está te chamando para ser discípulo. Você precisa acreditar. Se você acreditar, a coisa vai começar a funcionar. Porque a fé nos move a ir atrás, nos move a querer conhecer, nos move a querer descobrir, nos move a querer saber o que é ser discípulo. Né? E aí nós já estamos começando bem, porque já estamos entendendo o que é ser discípulo. E sermos discípulos significa sermos testemunha,
morrer todos os dias, frutificar com qualidade, acreditamos nisso e é isso que move o nosso coração. Quer agradar a Deus? O texto diz lá no Salmo, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quer gozar de prosperidade? Quando digo prosperidade, é satisfação da alma. Em primeiro lugar, satisfação da alma. Ser bem-aventurado. O restante é consequência, o restante virá naturalmente. Quer ser? Precisa acreditar nessas verdades aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos acreditar, vamos colocar o nosso coração, vamos entender que Jesus é a base para que nós sejamos discípulos e façamos um bom discipulado. Ele é a videira, Ele nos escolheu, Ele é o nosso amigo e Ele é aquele que sem Ele nós não podemos fazer nada. Temos que depender dEle. Não podemos cair no erro que Israel caiu. Queria andar de forma independente de Deus e acabou colhendo duros espinhos na vida. Né? Ele disse que nós temos que ser dependente deles. Aí está falando de relacionamento, de intimidade, de comunhão, de andar com Ele todos os momentos, todo instante, para que essa motivação nunca acabe. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Ele revigore a nossa alma, renove a nossa fé e que sejamos e andemos como discípulos de Cristo. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.